Bem, pessoal, vamos continuar nossa aula então de fluidostática, agora falando sobre a distribuição, né, de pressão num fluido. Então, nós temos a chamada lei de Stevens, que estabelece o seguinte, que se eu tenho aqui um fluido e dois pontos x e y de diferentes profundidades nesse fluido, onde h é a profundidade entre esses dois pontos, então a pressão nesse ponto inferior aqui, no caso o ponto y, será igual à pressão no ponto superior, que é o ponto x, mais o produto da densidade do fluido vezes a gravidade vezes a profundidade. Então, vemos que quanto maior a profundidade, maior a pressão para o fundo do fluido. E também, quanto maior a gravidade, também maior a pressão. Dessa forma, nós vemos o seguinte, a pressão aumenta com a profundidade no fluido. Então, se y é mais baixo que x, né? Então ele vai ter maior pressão. Se a gente quisesse descobrir a pressão em x, conhecendo a pressão em y, bastaríamos invertermos aquela forma. Veja que, neste caso, nós isolamos px, né? E o dgh foi passado para o outro lado com o sinal negativo. Então, nós podemos saber a pressão em qualquer ponto no fluido, desde que conheçamos a pressão em outro ponto e a diferença de profundidade entre esses pontos. Outro ponto importante é que a variação de pressão só depende da profundidade e não da forma do recipiente, desde que esses recipientes estejam conectados, né? É o que a gente chama de vasos comunicantes, recipientes com conexões entre si. Então, por exemplo, nessa figura aqui nós temos um recipiente preenchido por um fluido. Esse recipiente tem a forma de U, e nós temos dois pontos aqui no braço esquerdo do recipiente, né? É o braço direito do recipiente, os pontos X e Y, e no braço esquerdo do recipiente os pontos W e V, que estão respectivamente nas mesmas alturas. Então, nós podemos ver que a pressão Y, ela é a pressão AX mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade aqui nesse lado, enquanto que desse lado a pressão V é a pressão W mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade aqui, que é a mesma no caso H. Como consequência, nós podemos dizer também o seguinte, que PY, na verdade, ele poderia ser PW, né? A mesma pressão aqui, mais DGH. Por quê? Porque a pressão em qualquer linha vertical de um fluido não varia, ou seja, a pressão em X e a pressão em W é a mesma, e a pressão em Y e a pressão em V também são as mesmas. Então, a gente pode fazer comparações entre ambos os lados de um vaso comunicante. Aqui temos mais um exemplo de vasos comunicantes, recipientes conectados. Veja que tem formas diferenciadas, aqui um na forma de U, aqui outro na forma cilíndrica, aqui outro na forma de um biscoito, né? Digamos assim. Mas se eles estiverem conectados, eles sempre terão as mesmas, o líquido neles manterá a mesma profundidade, né? Aqui nós estamos supondo que eles são abertos nas suas superfícies superiores, ou seja, sempre há pressão atmosférica agindo aqui. Daqui nós podemos tirar outra importante observação também, é que a pressão atmosférica terrestre exerce sobre qualquer superfície aberta, exposta, a chamada pressão atmosférica, ao nível do mar, né? Ou seja, qualquer recipiente que esteja aberto, ele sofre a pressão atmosférica, que é aproximadamente 10 a quinta Pascal, que também chamamos de ATM. O padrão SI é Pascal, então 100.000 Pascal é a pressão atmosférica padrão ao nível do mar, que nós representamos por P0, ou às vezes PATM. E todo recipiente aberto, na superfície do líquido, há essa pressão. Um ponto interessante que nós comentamos atrás, nós falamos sobre as unidades de medidas da pressão atmosférica, e falamos lá sobre a unidade de Torricelli, essa aqui, 76 centímetros de mercúrio. De onde que vem essa unidade? Vem desse famoso experimento de Torricelli, quando ele desenvolveu um barômetro, um medidor de pressão, né? Então, o que Torricelli fez? Ele pegou um tubo de vidro
de 1 metro de comprimento, encheu de mercúrio, tapou a boca para que o mercúrio não vazasse e virou esse tubo colocando dentro de um recipiente que estava também cheio de mercúrio. E então abriu a tampa, tirou o dedo aqui para abrir a extremidade. O que ele observou? Que um pouco desse mercúrio desceu, né, até uma certa altura. O tubo de 1 metro, o mercúrio ficou aqui numa posição de 76 centímetros, por isso que a unidade foi dada em 76 centímetros de mercúrio. Obviamente que se ele desceu, aqui era fechado, nada entrou, aqui ficou o vácuo. E, portanto, ele determinou o seguinte, que por que esse fluido não descia totalmente aqui e preenchia o recipiente? Aqui é vácuo, não tem nada segurando ou empurrando o fluido aqui, mas pelo peso ele deveria descer. Só que, como aqui tem pressão atmosférica empurrando o fluido na superfície da bacia, então esse fluido é empurrado e se mantém a essa altura dentro do tubo de vidro. Portanto, essa medida é uma forma de medir a pressão atmosférica que foi determinada por Torricelli como 76 centímetros de mercúrio. Obviamente, se for outro fluido, vai ser outra medida. Essa medida foi definida como sendo 1 atm, ou 1 atmosfera, lembrando que é o nível do mar. E que em unidades mais modernas, comparando com o nosso conceito de pressão, nós temos aproximadamente 10 a quinta pascal ou 100 mil pascal. Outro equipamento baseado nesses mesmos princípios são o manômetro, que são um tipo de instrumento usado para verificar a pressão dentro de um gás. Então aqui a gente pode ver que tem um gás nessa parte aqui desse recipiente e é colocado um líquido, nesse caso mercúrio, e esse líquido passa por esse recipiente na forma de U, esse tubo, e ele fica a uma certa altura aqui, A. Como a gente sabe que o tubo aberto tem uma pressão atmosférica e a gente pode medir essa distância H, a gente consegue determinar a pressão em B, que é a mesma pressão de A, pois está na mesma altura. Então nós chegamos à seguinte conclusão: a pressão do gás, que é essa pressão PA, é igual à pressão PB. E quem é a pressão PB? É a pressão zero, que é a pressão atmosférica aqui em cima, mais a densidade do mercúrio, nesse caso, poderia ser outro líquido, vezes a gravidade vezes H, que é justamente essa distância aqui entre esses dois pontos. Então podemos determinar a pressão interna de um gás no recipiente. Vamos ver um exemplo agora, utilizando esses conceitos que aprendemos. Então, exemplo, um recipiente contém um líquido homogêneo de densidade 0,6 gramas por centímetro cúbico. Considerando a gravidade 10 metros por segundo quadrado, calcule em pascal a pressão hidrostática a 50 centímetros de profundidade. Bastaria dizer pressão, aqui a gente vai chamar de pressão hidrostática. E a diferença de pressão entre dois pontos que estão a profundidade de 60 e 40 centímetros. Então vamos lá. Nós desenhamos aqui o nosso recipiente cheio de um certo fluido, né, cuja densidade é 0,6 gramas por centímetro cúbico, e queremos saber, no caso da letra A, a pressão aqui é 50 centímetros de profundidade. Então, essa é a fórmula. A pressão num certo ponto é igual à pressão na superfície mais dGH. A pressão na superfície é a pressão atmosférica, porque o recipiente está aberto. E, portanto, substituindo valores, aqui nós temos 10 a quinta, a pressão atmosférica, mais 0,6 vezes 10 ao cubo. O que é isso? Esse 0,6 é a densidade do fluido, gramas por centímetro cúbico. Mas, como nós estamos trabalhando aqui com pascal, nós temos que transformar nas unidades padrões do SI, ou seja, quilograma por metro cúbico. Para fazer isso, nós vimos lá atrás que para converter gramas por centímetro em quilogramas por metro cúbico, nós temos uma relação de 1000, então basta multiplicarmos por 10 ao cubo. A gravidade é 10 e a altura, no caso a profundidade entre a superfície do líquido e o ponto, é 50 centímetros, convertendo em metros, 0,5. Continuando, 10 a quinta, aqui a gente faz a continha 6 vezes 5, 30. Considerando aqui que tem duas casas decimais aqui,
negativas, né? E 3 aqui vai dar, vai sobrar, aqui tira 2, com uma aqui sobra 1, né? Só que aí temos 30 e mais 10 aqui, então volta para 3, ou seja, 3 vezes 10 ao cubo. Só fazer as operações com base 10. Agora nós temos 10 à quinta mais 3 vezes 10 ao cubo. Para fazer essa soma, precisamos igualar as bases 10. Então vamos pegar 10 à quinta e escrever como 100 vezes 10 ao cubo. Então as bases 10 estão com o mesmo expoente. E agora podemos somar 103 vezes 10 ao cubo Pascal. Essa é a pressão a 50 centímetros de profundidade. Veja que, na verdade, ela só aumentou 3 vezes 10 ao cubo, 3.000 Pascal. Ela já era 100.000, ficou 103.000, então ele só aumentou 3.000 Pascal no fluido, né? Fora isso, nós tínhamos pressão atmosférica. A letra B dessa questão, nós temos a seguinte pergunta. A diferença de pressão entre aqueles dois pontos, 40 e 60. A gente poderia fazer o mesmo cálculo que fizemos na A, tanto para 40 quanto para 60, e tirar a diferença. Ou podemos tentar simplificar o cálculo aqui da seguinte forma. A pressão 1, que vamos dizer seja o 40 centímetros, ela é igual à pressão 0 aqui na atmosfera mais dGH1, que é 40 centímetros. E a pressão 2 é a mesma pressão atmosférica mais dGH2, que no caso é 60 centímetros. A densidade aqui é a mesma, né? Nós estamos falando do mesmo fluido. Então, se eu quero a diferença de pressão, eu quero P2 menos P1. Então, tenho P2 menos P1. P2 está aqui e P1 está aqui. Se eu tirar esse menos esse, eu já vejo que corta a pressão. Então, eu tenho apenas dGH2 menos dGH1. A pressão aqui foi cortada, a pressão atmosférica, porque eu tinha uma diferença entre esses dois. P2 menos P1 a gente vai chamar de ΔP, diferença de pressão, ou variação de pressão. Aqui, a densidade do fluido e a gravidade são fatores comuns, vamos colocá-lo em evidências, e eu fico com H2 menos H1. Substituindo valores, temos densidade é 0,6 vezes 10 a 3, o fator 10 a 3 vem para a conversão de gramas por centímetro cúbico em quilogramas por metro cúbico, vezes 10, que é a gravidade, vezes, aqui temos H2 menos H1, então 0,6 menos 0,4. Veja que convertamos centímetros em metros. Aqui temos agora 0,6 vezes 10 dá 6, 10 ao cubo, e aqui temos 0,2. Fazendo a operação, 1.200 Pascal é a diferença de pressão entre esse ponto e este ponto. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui 3 líquidos immiscíveis. Immiscíveis quer dizer que eles não se misturam. Estão em equilíbrio num tubo em forma de U, conforme essa figura. São dadas as densidades. Aqui a densidade do fluido 1 é meio grama por centímetro cúbico e a densidade do fluido 2 é 3 gramas por centímetro cúbico. Nós queremos saber a densidade do fluido 3, que está aqui. Parece que não tem nada aqui, mas tem um fluido aqui. Na figura não ficou bem visível, mas toda essa parte de 5 centímetros é preenchida por um fluido 3. Bem, como que a gente vai calcular? Primeira coisa, eu marquei um ponto C aqui nessa superfície entre os fluidos 1 e 2, exatamente, e eu tenho o seguinte, qual é a pressão em C? Ora, a pressão em C é a pressão lá em cima, que é a pressão atmosférica, mais a densidade vezes gravidade vezes profundidade. Então, nós temos 10 à quinta mais a densidade do fluido 1 é meio, vezes 10 ao cubo, para fazer a conversão. A gravidade é 10 e a profundidade é 7 centímetros, aqui colocada em metros, 0,07. Então, temos 10 à quinta, aqui a gente faz a seguinte continha. Faz só os números inteiros, 5 vezes 7 dá 35. E aqui eu tenho uma casa decimal negativa, 2 casas decimais negativas, dá 3. Negativas com 10 a 3 corta e só sobra uma casa decimal, então 10. Então aqui dá 350, 10 à quinta é 100.000, portanto 100.350 Pascal é a pressão aqui no ponto C. E quanto que vai ser a pressão nesse ponto A? Vai ser a pressão no ponto C mais a densidade desse fluido 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então a pressão no ponto C a gente já calculou, 100.350 mais 3 vezes 10 ao cubo, que é a densidade do fluido 2,
vezes 10, que é a de gravidade, vezes 0,2, que é a de profundidade aqui do ponto C ao ponto A. Fazendo as continhas, nós temos aqui que 3 vezes 2 dá 6, fazendo as bases 10 dá 10 ao quadrado, e finalmente, aqui nós vamos ter 600, né? Então vai ficar 100.950 Pascal. Só que nós temos aqui um ponto B. Qual seria a pressão no ponto B? Ora, é a pressão aqui em cima, que é a pressão 0, mais a densidade do fluido 3, mais gravidade vezes a altura. Então, 10 a quinta mais densidade do 3, vezes 10 da gravidade e meio, que é a profundidade nesse caso. É, na verdade, 0,05 metros. 10 a quinta Pascal é a pressão, a densidade nós não conhecemos, é a pergunta, né? E 0,05 vezes 10 dá 0,5 D. Então vejam que nós não conseguimos determinar a pressão no ponto B, porque nós não temos esse fator, a densidade do fluido 3, que é o que queremos calcular. No entanto, a pressão em A deve ser igual à pressão em B, pois estão na mesma altura. Então, usando essa propriedade, nós temos PA igual a PB. PA, vimos que é 100.950, e PB é 10 a quinta mais meio D. Então, 100.950, passo 10 a quinta para o outro lado, invertendo o sinal, igual, aqui é 0,5, pequeno erro de digitação, D. Então, 100.950 menos 100.000, que é 10 a quinta, nós temos 950 dividido por meio. Essa operação dá 1.900 kg por metro cúbico, e como o exercício pediu a densidade em gramas por centímetro cúbico, então nós fazemos simplesmente o processo inverso, dividimos por 1.000 e, portanto, obtemos 1,9 gramas por centímetro cúbico como a densidade do fluido 3. Então, esse é o processo, fazer a comparação entre as colunas de mesma altura e de mesmo fluido.